Ele estava andando, como eu comentei, e os seguiram na altura da Albert, no meio da rua Albert. Os três o agarram, mas um deles esfaqueia meu filho. Ele dá entre 7 e 8 facadas. Ele, nas audiências, até nos ameaçava de morte, mesmo estando nas audiências com o juiz gravando, né? Ou seja, todas as autoridades presentes, ele nos ameaçava de morte. Ele dizia que o que tinha acontecido com o meu irmão ia acontecer com a gente também por continuarmos com o processo. E mesmo assim, tendo todas as provas que apresentamos e tendo a testemunha ocular que viu tudo, mesmo assim deram liberdade absolutória para Javier. Ali ele ainda, durante o trajeto, estava consciente, ia nos contando tudo o que aconteceu, ia nos pedindo desculpas caso em algum momento tivesse nos feito sentir mal. Ele ia nos dizendo muitas coisas. Ele dizia não entender porque isso aconteceu com ele, já que não mexia com ninguém e era uma boa pessoa. Inclusive, ele nos disse que não queria morrer porque ainda tinha muita vida pela frente, já que ele tinha 17 anos e ia fazer 18 em maio. A insegurança e a impunidade no nosso país são números que, infelizmente, crescem a cada dia. E, desta vez, vamos ouvir a história de Esmeralda Miranda e Gemma Miranda, mãe e irmã de Irving Allen, um jovem que perdeu a vida vítima de um ataque com arma branca. Um fato devastador pelo qual, até hoje, sua família continua lutando para obter justiça. Boa tarde, meu nome é Esmeralda Miranda, sou mãe de Irving Allen Gonzalez Miranda. Uma pessoa cuja vida foi tirada, arrancaram seus sonhos, tiraram todos os seus sonhos, tudo o que ele queria realizar. Por algumas pessoas que quiseram bem, o assaltaram e tiraram sua vida. Meu nome é Gemma Miranda, eu sou irmã de Irving Allen Gonzalez Miranda, sou a mais velha. Irving foi um jovem dedicado e querido por família e comunidade. Ele se destacava por ser uma pessoa tranquila, respeitosa e alegre. Alguém que nunca causava problemas e que, com seu bom humor, conseguia arrancar um sorriso de qualquer pessoa ao seu redor. Ninguém poderia imaginar que aquele 15 de janeiro de 2017, uma data aparentemente comum, se tornaria o dia que marcaria para sempre a vida de sua família. Esta é a história infelizmente, do meu filho. Eu venho aqui para compartilhar com vocês. Como mãe, como pessoa, peço e solicito o apoio de vocês para que seja feita justiça pelo que fizeram com meu filho. Meu filho é uma pessoa. Era uma pessoa muito tranquila, muito alegre, muito trabalhadora. Uma pessoa que não se metia com ninguém, não tinha problemas com ninguém. Ele se dedicava ao trabalho, se dedicava a nós, eu que sou a mãe dele e as irmãs dele. Ele sempre estava atento a nós. Nossa relação éramos muito unidos, nos dávamos bem, nunca tínhamos problemas. Meu irmão era uma pessoa muito alegre, muito brincalhão, era muito trabalhador, era muito responsável. Ele estava em casa conosco, na verdade estávamos jantando, íamos jantar, desculpe. Mas então ele disse, ele tinha uma namorada, tenho que ir ver minha namorada. Então as irmãs dele e eu comentamos com ele, não, olha, melhor hoje não sair, não vá vê-la. Vamos assistir filmes, é melhor. E ele disse, bom, tudo bem. Ele ficou com a gente e passamos a noite em casa, jantando e assistindo filmes. Passando uma tarde e noite agradável com ele. Ele era muito brincalhão, sempre fazia piadas com as irmãs ou comigo. Naquele dia ele estava fazendo piadas e nos fazia rir. Bastante. Foi quando no outro dia, bem de madrugada, né, então, acontece.
o que eu comentei que tiraram a vida do meu filho, mas nesse mesmo dia, num dia antes. Bom, sim, é um dia antes. Ele passou o dia todo com a gente, estava arrumando as coisas dele. Temos um sobrinho para quem, bem, ele sempre dizia: "Ei, eu gosto da sua jaqueta", ou algo assim. Então, meu filho era aquele tipo de pessoa que se algo se não servia ou apertava um pouco, ele dava ao meu sobrinho. Ele estava organizando as coisas dele e estava dando as roupas para o meu sobrinho. Como eu comentei mais tarde, começamos a assistir filmes, a passar uma tarde muito agradável. Ninguém imaginava o que ia acontecer. Porque, bem, ele não tem problemas, nunca teve problemas com ninguém. Nesse dia, 15 de janeiro de 2017, meu sobrinho o deixou depois do trabalho. Ele o deixou na rua Albert, em Tlalpan, desculpe. E ele vai caminhando em direção à nossa casa. Ele trabalhava ajudando meu sobrinho a montar cenários, já que por enquanto ele estava trabalhando também com meu sobrinho, mas vendendo tipo roupas, camisetas e tudo isso. Mas chamaram eles para um evento e ele acompanhou para montar os palcos. Normalmente, bom, eles se dedicavam a isso atualmente quando os fatos aconteceram. Depois disso, então, bem, meu sobrinho foi deixá-lo como eu comentei, em Tlalpan. Ele estava andando e foi seguido por 3 indivíduos. Dentre eles, meu filho reconhece. Um deles trabalha no metrô Portales. Do lado de fora do metrô Portales, nas barracas, ele estava andando como eu comentei e o seguiram. Na altura da Albert, no meio da rua Albert, os 3 o agarram, mas um deles esfaqueia meu filho. Ele dá entre 7 e 8 facadas nele. Mesmo assim, meu filho, como pôde, tentou se defender, mas ao ver que já havia muito sangue. Bem, essas pessoas procuram uma maneira de fugir. Meu filho anda a 1, 2 casas de onde moramos. Ele entra nos apartamentos, no pátio dos apartamentos, e ele grita para mim. Obviamente, bom, eu sempre esperava ele acordada. Eu ouço ele gritando para mim e nós saímos, minhas filhas e eu, nós saímos. Então, a pequena saiu pela janela e a mais velha saiu pela varanda e descemos assim que pudemos quando ouvimos os gritos do meu filho. Ao vê-lo, perguntamos o que houve. E ele nos disse que, bem, que ele tinha sido picado. E nós perguntamos quem foi. E ele nos disse, foram 3 pessoas, mas o que eu reconheço é o que trabalha no metrô Portales. Parece que ele atende pelo nome de Javier. Certo. Então, a partir daí, a gente via que saía sangue de todo o corpo dele, entre meu genro, meu sobrinho, minha filha e eu. Levamos ele para o hospital. Bem, no dia 15 de janeiro de 2017, ele foi trabalhar. Meu primo nos contou que o deixou na calçada de Tlalpan, depois que eles trabalhavam montando cenários, bem, montando esse tipo de coisa para eventos. Então, eles o deixaram na calçada de Tlalpan. Ele, então, de Tlalpan até onde moramos, são 3 quarteirões. Ele começa a caminhar quando chega na rua onde moramos. Então, bem, 3 pessoas o atacam. Para isso, ele nos disse que já estavam seguindo ele. 3 pessoas o atacam. O principal, o que tirou a vida dele, que o matou. Agora sabemos, 7 facadas foi o Javier. Ele estava machucado, já não tinha mais suas coisas, foi roubado. Para isso ele, bem como pôde, se levantou.
chegou até a casa, ou melhor, ao pátio dos apartamentos, e gritou para nós. Minha mãe, minha companheira e eu, meu primo que morava na parte de baixo, descemos e vimos que ele estava muito machucado. Ele tinha vários buracos de onde saía sangue e até o chão todo também tinha bastante sangue. Ele começou a nos contar tudo o que tinha acontecido, que tinham roubado ele, que tinham, esfaqueado ele, e nos disse quem foi. Ele nos disse que foi o Javier, o do metrô, o das verduras. Assim ele, para que a gente soubesse com exatidão quem tinha sido esse rapaz. O Javier trabalhava em uma barraca que fica do lado de fora do metrô Portales. Eles vendiam verduras, cigarros e todo esse tipo de coisa. Foi assim que ele nos disse isso, para que a gente identificasse quem era. Então, por causa disso, ao vê-lo assim, nós o levamos para o hospital. Sua família correu para ajudá-lo, tomada pelo medo e desespero. Mesmo assim, eles o levaram ao hospital na esperança de que os médicos salvassem sua vida. Durante esse trajeto angustiante, cheio de incerteza e dor, Irving, com as poucas forças que lhe restavam, conseguiu dizer algo que se tornaria a principal pista para esclarecer seu caso, revelando a identidade de um de seus agressores. Ali no decorrer do caminho, no carro, ele ia nos dizendo, repetidamente ele nos dizia quem tinha sido. Perguntamos o motivo e ele só dizia que não sabia. Tinham tirado as coisas dele, o dinheiro, o relógio, os pertences que ele carregava. Ao chegar no hospital, nós recebemos. Eu começo a gritar com os médicos para que me ajudem a receber meu filho. Eles o levam para dentro do hospital. E ficamos lá esperando uma resposta do médico. Estávamos muito desesperadas. Ele nos disse, um policial de lá nos perguntou o que tinha acontecido, por que não fizemos uma denúncia? Fizemos uma denúncia, eu realmente estava muito, muito mal com o que estava acontecendo. No dia seguinte, quando o dia começou, por volta das 6h15 da manhã, recebemos a triste notícia de que meu filho faleceu. Que ele não suportou as cirurgias e, infelizmente, o coração dele não aguentou e ele faleceu. Então, eu estava muito mal, obviamente minhas filhas também. Nos disseram que tínhamos que fazer uma denúncia. Chegamos ao hospital, ele foi levado às pressas, foi atendido. Colocaram soro e sangue nele, mas por causa de todos os ferimentos que ele tinha, assim que colocavam, ele já perdia todo o sangue. Levaram ele para cirurgias. De madrugada, nos avisaram que ele não conseguiu sobreviver às cirurgias. O coração dele não aguentou por causa de todo o sangue que ele já tinha perdido e todos os ferimentos que ele tinha. Como eu estava me sentindo muito mal. Peço para minha filha, a mais velha, que faça a denúncia e ela faz isso lá mesmo no hospital onde tinha o Ministério Público. É a primeira denúncia que é feita. Posteriormente, eles nos mandam para a prefeitura e lá é feita outra denúncia. Obviamente, ela é juntada à que já havia sido feita. Mas no começo, a partir do momento em que foi feita a segunda denúncia, nós não tivemos muito apoio depois ali dos ministeriais, não tivemos muito apoio. Então, nós decidimos, como família, buscar provas de tudo o que fosse possível. Investigar quem era essa pessoa, onde morava. Fizemos isso, minhas filhas e eu começamos a investigar várias coisas. E percebemos que, esse sujeito praticamente morava perto. Ele estudava perto de onde morávamos. E, todas essas provas nós entregamos para os policiais, para o Ministério Público, para a promotoria.
E daí, bem, eles estavam na investigação deles, era o que nos diziam, mas eu não via que morressem, que realmente fizessem algo. Eles nos perguntam quem é, se temos alguma foto ou algo dessa pessoa. Não sabíamos quem eram, só tínhamos as características que meu filho deu. E quando passávamos, víamos o rapaz atendendo aquele negócio. Então começamos como eu disse, começo a procurar e encontro quem é? Esse tipo de foto é enviado ao Ministério Público, à promotoria. Todas essas provas. Essa pessoa se esconde por 1 ano. Ela começou isso. De repente deixou de cuidar da barraca e ficou 1 ano escondida. E nós então perguntando onde ela estava, quem ela era, qualquer informação que nos ajudasse a continuar a busca por ele. Entregar para a polícia, nós investigamos sozinhas. Tanto eu quanto minhas filhas estávamos fazendo a investigação e tudo o que tínhamos e arrecadávamos, nós repassávamos para a polícia de investigação. Depois disso, acontece que esse sujeito foi detido. Nesse mesmo momento, no hospital havia Ministério Público. Disseram que a gente tinha que registrar a denúncia. Eu registrei. Eu forneci eu contei tudo o que tinha acontecido, quem tinha sido, e o nome que ele tinha nos dado, todas as características da pessoa que tirou a vida dele. Inclusive, o Ministério Público nos perguntou se sabíamos quem era, e dissemos que sim, que era, uma pessoa que tinha uma barraca do lado de fora do metrô Portales, que vendia verduras. Com o passar dos dias, ela nos pediu se tínhamos fotos para fornecer dessa pessoa. Não recebemos muito apoio das autoridades. Minha mãe, minha irmã e eu tivemos que fazer toda a investigação sozinhas. Com o nome e tudo, começamos a procurar nas redes sociais, em tudo, e encontramos fotos dessa pessoa, entregamos para uma agência do hospital. Isso tinha poucos dias. Entregamos as fotos dessa pessoa e o nome que, investigando, encontramos o nome dela. Eles nos pediram que se tivéssemos mais informações sobre ele, que entregássemos. Nós continuamos investigando porque, na verdade, as autoridades não investigaram. Não faziam nada. Ou seja, eles só diziam pra gente que se fôssemos nós que tivéssemos algo a mais para acrescentar, continuamos procurando, na verdade, perguntando, buscando, encontramos a escola onde ele estudava, entramos para perguntar e conseguimos informações. E assim que conseguíamos, levávamos para as autoridades. Foi lá onde, machucaram ele, encontramos a arma com a qual tinham machucado ele. Essa arma foi apresentada às autoridades. Até mesmo câmeras particulares que havia. Foram fornecidas as informações dos endereços, quais câmeras e tudo, que sim se chegaram, podiam gravar tudo, porque apontavam para o lugar onde tinha acontecido. E na hora as autoridades nos disseram que viram os vídeos, mas como não dava para ver nada, não assistiam. Não consideraram útil para acrescentar a investigação, então não anexaram os vídeos. A arma foi entregue, eles a levaram, foram peritos. Nunca se tocou na arma porque ela foi pega com sacos plásticos com luvas. Nunca se tocou, na verdade ainda tinha sangue do meu irmão. Depois saiu o laudo dizendo que não encontraram provas, impressões digitais nem nada. Quando nós entregamos a arma, ela tinha impressões digitais, tinha sangue e tinha todo esse tipo de coisas com as quais ele tinha sido ferido. Era uma faca dessas facas. Inclusive, eles usavam essas facas naquela barraca de verduras que tinham do lado de fora do metrô. Inclusive, havia outras iguais. E eles, segundo disseram, não encontraram provas.
Chegamos a ver várias vezes policiais de investigação na barraca dessa pessoa e eles nos diziam que ela não estava, que já tinha ido embora. Bem, ele já tinha se escondido porque ficou 1 ano escondido, então disseram até que procuravam Javier, o das verduras. Bom, depois disso pararam de vender verduras e começaram a vender outros tipos de coisas. Como desvincular a barraca de tudo o que essa pessoa tinha feito. Então, ele se escondeu, fechou suas redes sociais. Não, ele se escondeu, não soubemos mais dele, não o vimos novamente. Com o coração partido e esperando justiça pela perda de Irving, Gemma e Esmeralda se encontraram. De frente com a incompetência e a violência institucional das autoridades. Longe de oferecer apoio ou buscar respostas, tudo parecia indicar que eles estavam se protegendo entre si ou que estavam protegendo o culpado, transformando sua dor em uma luta ainda mais desgastante e injusta. Bem, eles o prendem. Eles nos chamam para ver se essa era a mesma pessoa, porque as características, coincidiam com a pessoa que nós tínhamos descrito. E sim, eles nos chamam e nós vamos e realmente era essa pessoa. Ele é detido por tráfico de drogas. Então eles nos chamam e, nós o reconhecemos. Mas antes disso houve testemunhas. Uma testemunha ocular que viu os fatos. Ela tinha medo de falar, na verdade não queria falar. Eu tive que pedir de 1000 maneiras para que, se ela tinha visto tudo, por favor, fosse dar seu depoimento. Ela confirmou que faria isso, mas ela tinha medo porque a pessoa que tirou a vida do meu filho também a tinha ameaçado. Que ela estava dentro de um veículo. Ela ia descer, na verdade, para a casa dela, porque mora ali nos apartamentos onde nós moramos. Quando ela viu tudo o que tinha acontecido, a moça gritou para o agressor do meu filho para soltá-lo, que ela disse, já deixa ele, solta ele. Então esse cara se vira e ameaça ela dizendo, não se mete se não quiser que aconteça com você o que está acontecendo com Alan. Ela fica com medo e pede para o motorista seguir em frente. Quando eu fico sabendo, porque a moça estava muito nervosa, eu descubro que havia uma testemunha. Eu a procuro e peço, por favor, que ela preste depoimento e diga o que viu. Ela presta depoimento. Ela vai à promotoria e presta depoimento sobre o que tinha acontecido. Inclusive, eu fui com ele porque havia uma testemunha ocular que viu tudo o que essa pessoa fez com meu irmão. Essa pessoa passou e eu também. Nós o reconhecemos. Eu senti que finalmente a justiça seria feita depois de todo o tempo que passamos procurando provas, investigando, buscando uma maneira de encontrá-lo. Achei que finalmente a justiça seria feita. Quando isso não ocorreu, o levaram ao reclusório Oriente. Ele ficou lá por 1 ano. Esse ano foi enquanto passávamos por todo o processo, audiências, todas essas coisas. Na verdade, as autoridades não fizeram o trabalho direito, porque todas as provas que foram apresentadas, eles não consideraram válidas. Nas audiências, ele até nos ameaçava de morte. Mesmo estando nas audiências, gravando o juiz, ou seja, todas as autoridades, ele nos ameaçava de morte. Ele dizia que o que tinha acontecido com o meu irmão ia acontecer com a gente também por continuarmos com o processo. E mesmo assim, tendo todas as provas que apresentamos e tendo a testemunha ocular que viu tudo, mesmo assim, deram liberdade absolvitória para Javier. Ele ficou internado por 1 ano. Ele ficou no reformatório. Ele passou 1 ano. E depois, uma juíza deu para ele a absolvição, a liberdade. Ela argumentou que dava a liberdade porque havia muitos no mundo, muitas pessoas com o nome de Javier.
E por esse motivo, por esse simples motivo, ela deu a liberdade ao agressor do meu filho. Então nós, estávamos muito insatisfeitos com essa decisão. E procuramos uma maneira, então, de que nos dessem uma explicação, mesmo tendo todas as provas que estavam acusando ele. Mesmo assim, ele está livre. E quando ele estava no tribunal, na última audiência, onde deram a liberdade para ele, ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou de morte, tanto a mim quanto às minhas filhas. Que isso não ia parar por aí, que aconteceu mesmo com a gente. Vou dizer exatamente como ele nos disse. Seja possível. Que ele ia tirar nossas vidas por tê-lo mantido lá internado por 1 ano. Que o que ele tinha passado para nós, pois nós é que íamos pagar tirando nossas vidas, essa pessoa. Então, a partir daí nos disseram que não dava mais para fazer nada, que podíamos recorrer, mas como era uma liberdade absolutória, era muito complicado que ele voltasse para a prisão. Então nos disseram que não podíamos mais fazer nada. E aí encerraram o assunto de vez. Já não recebemos ajuda por parte das autoridades para nada. Essa pessoa continuou nos incomodando, nos ameaçando, ia ele e outras pessoas com ele para nos intimidar. Minha mãe foi atropelada com uma caminhonete que eles usam no próprio local, atropelaram. Ela ficou machucada por muito tempo. Recebíamos ameaças quando o processo aconteceu, os peritos e as peritas revelaram nosso endereço. Revelaram exatamente a rua, o número, a casa, todos os nossos dados, telefone. E por esse mesmo meio nós recebemos ameaças. Nos seguiam, nos incomodavam, nos ameaçavam, diziam para não fazermos mais nada, que iam nos matar. Então, na verdade, até hoje não vivemos tranquilas, porque esse cara ela continua solto e já com a liberdade que deram para ele sente que não podemos fazer nada, porque não recebemos mais nenhum apoio de nenhuma autoridade. Então, na verdade, temos andado de um lugar para outro e não conseguimos ficar tranquilas, não podemos sair tranquilas. Por isso, porque a minha ameaça está sempre presente. Há pouco tempo, faz mais ou menos 1 ano, ele tentou me atropelar com uma caminhonete que ele tinha. Parece que é do trabalho dele, da mercadoria que eles levam para o negócio. Na verdade, não podemos ficar tranquilos. Minhas filhas, então, tranquilas. E eu mesma, o que eu peço a toda a audiência é que me apoiem para que se faça justiça, que o caso seja reaberto, que tudo seja revisado, assunto por assunto, prova por prova, para que vejam que essa pessoa é culpada e não merece liberdade. O que estão esperando? Ela tirou a vida do meu filho. Quer que alguma de nós também perca a vida? Sinto que não é justo. Eu peço que me apoiem, que se faça justiça, que o crime do meu filho, o assassinato do meu filho, não fique impune. Que eu estava batendo de porta em porta para que as pessoas me ouvissem. Me ajude a fazer justiça, pois não acho justo. Que meu filho esteja morto e esse cara esteja livre. Eu agradeço esse espaço para poder me expressar, gritar para o mundo e gritar para todos, para toda a audiência. A dor como mãe que a gente está passando, que a gente vive,
E por essa impotência de que dizem, vamos encerrar o caso, acabou o assunto. E a vida do meu filho que não vale nada? É injusto. Por isso eu agradeço o apoio. Agradeço o apoio de muitos que me apoiaram, que entraram em contato com você para receber esse apoio. Perder um ente querido é um ato tão violento que deixa sequelas profundas e persistentes, tanto físicas quanto emocionais. Gemma e Esmeralda compartilham conosco o difícil processo que elas e sua família tiveram que atravessar para lidar com a ausência de Irving. Elas falam sobre a dor, o vazio e como cada uma tentou lidar com essa ferida. Uma ferida que nunca se fecha totalmente, mas as impulsiona a buscar justiça e verdade. Para falar a verdade, eu estou mal. Eu não consegui superar o que aconteceu com meu filho. Acho que é algo que nunca vou superar. Tanto emocionalmente, fisicamente, em tudo. Não, eu não estou bem. E de saúde também não. Não conseguimos viver normalmente. Acho que isso não vai ser como antes. Vou te contar. Não podemos sair na rua com liberdade, sabendo que essa pessoa está solta. E que se em algum momento ele fez isso sem piedade. Ao tirar a vida do meu filho, o que podemos esperar de nós que somos mulheres? Pois é, elas também estão muito mal emocionalmente e não superaram o que aconteceu com o irmão. Cada uma meio que se fechou na sua dor. Eu, como mãe, elas sinto que descuidei muito delas justamente porque... Bem, estou lidando com o meu filho, com a luta, com o luto. Sinto que não dei para cada uma o tempo que eu deveria ter dado. Obviamente, elas também estão lidando com o luto do irmão delas. E elas não superaram isso. Meu primo se sentia mal, se sentia culpado porque dizia: por que eu não o levei até a casa dele? Por que eu o deixei lá? Ele ficou mal por muito tempo, porque era muito, muito apegado ao meu primo, porque trabalhavam juntos. E não era só com ele, era com toda a família. Ele era muito apegado, porque meu irmão era uma boa pessoa. Quer dizer, na verdade, ele deixou um vazio, sabe? Foi muito doloroso. Porque ele era uma boa pessoa. Ele deixou jogos que, bem, nunca vão ser esquecidos. Minha mãe, bem, ainda não superou. Temos medo de que ela, bem, por todo esse processo, ela fizesse algo contra a própria vida. Porque ela já dizia pra gente que não valia mais a pena viver sem o filho dela. Ficamos muito tempo cuidando dela e indo para terapia, porque foi muito complicado. Ela realmente estava sozinha, queria fazer muitas coisas, porque dizia que já não, sem o filho dela, já não vivia. E todo esse processo foi muito difícil para ela. E ainda mais ao ver que, apesar de toda a luta, ela não conseguiu justiça. Nós também estamos muito abaladas. Minha irmã é mais nova. Isso nos afetou muito. Também buscamos terapia psicológica. Bem, na verdade, ele era o único homem. Era a pessoa que cuidava da gente. Brigava quando fazíamos algo errado, nos defendia. Com quem fosse, ele nos defendia. Ele era o homem da casa. Tudo nos afetou muito, porque quando ele já não estava mais, havia muitas pessoas que queriam se aproveitar. Pelo fato de que nos diziam que nos viam que já estávamos sozinhas, que já não estava mais o homem que nos defendia. Tudo isso nos afetou muito.
E até hoje, né? Muito triste e muito doloroso, pois ver os vídeos, as fotos de todos os momentos juntos, quando ele nos repreendia, nos aconselhava. É muito complicado ele já não ter mais o homem que nos protegia e cuidava da gente em todos os momentos e para tudo. Sim, já sonhamos com ele, sentimos sua presença, até vemos as coisas dele, as fotos dele. E, bem, gostaríamos que as coisas não fossem assim, ou que não tivessem sido assim. Gostaríamos que ele estivesse aqui. Na verdade, é um processo muito complicado. E sim, gostaríamos que ele estivesse presente em todos os aspectos, mas é muito complicado que ele já não está mais. Sim, o Ministério Público nos ofereceu ajuda. Estivemos pedindo um tempo. Depois nos disseram que o tempo do apoio que podiam nos dar já tinha acabado. Já não podíamos mais recorrer. E agora eu descubro que é um tempo indefinido, se precisarmos. Mas naquele momento nos disseram que só seria por aproximadamente 1 mês, 2 meses que poderíamos obter o apoio psicológico. Sim, mas todos os advogados com quem conversamos nos diziam que, como ele já tinha a liberdade absolutória, já não havia mais nada a fazer, que o caso seria arquivado, que já não se podia fazer nada. Não, na verdade, nunca nos deram nenhuma outra opção, nenhum apoio. Nunca. Minha mãe e eu participamos de marchas. Procuramos milhares de maneiras de sermos ouvidas sobre essa injustiça pela qual passamos. Nunca. Na verdade, não. Não recebemos apoio, como eu disse, das autoridades. Ficamos sozinhas durante todo esse processo. O Ministério Público nos ofereceu apoio psicológico, mas só por um tempo. Depois nos disseram que nosso tempo já tinha acabado. Desse apoio e depois disso, nunca mais recebemos nenhum apoio. A família de Irving ainda não entende por que isso aconteceu com ele. Eles recordam com profunda dor seus últimos momentos e a despedida breve e marcante que ficou para sempre em sua memória. Apesar do sofrimento, Gemma e Esmeralda não desistirão de buscar justiça. Elas seguirão exigindo punição ao responsável, usando todos os meios disponíveis. Sua luta é firme, incansável e movida pelo amor eterno por Irving. Eu não entendo por quê, porque na verdade, se já tinham tirado as coisas dele, não entendo por que tirar a vida dele, não entendo por quê. Da forma como esfaquearam ele. Era uma maneira de, obviamente, machucá-lo, obviamente, tirar a vida dele e conseguiram. Eu não entendo o motivo, eu não entendo se essa pessoa tinha algum tipo de raiva, inveja do meu filho, mas como eu disse, meu filho não tinha inimigos, ele não se metia em problemas. Era uma pessoa trabalhadora, era um excelente filho, excelente irmão. Na verdade, nós já nos perguntamos muitas vezes por quê? Por que tiraram a vida dele dessa maneira? Porque com tanta coragem, com tanta ousadia, na verdade nós não entendemos. Quando o levamos para o hospital, conversamos com ele no carro, ele nos disse muitas coisas e nós dissemos a ele. Ele disse que se em algum momento ele tivesse, não sei, nos deixado bravas ou feito algo contra nós, ele pediu desculpas. Ele também nos disse para cuidarmos muito umas das outras. Porque, ele já não estaria mais para cuidar da gente, que ele nos amava, que ele lamentava e não sabia por que tinha acontecido o que aconteceu, que ele não se metia com ninguém, que não tinha feito mal a ninguém, que ele não entende. Ela o identificava como o garoto da barraca que fica fora do metrô Portales. Até que a investigação começou, sabíamos que ele se chamava Javier.
Mas era assim que ele o identificava, ele não sabe por quê. O garoto do quiosque já tinha o provocado tantas vezes e do jeito que fez. Sim, ele nunca tinha mexido com ele. Sim, desde que ele faleceu, tudo aconteceu. O procedimento levaram ele para preparar, para fazer a investigação de todas as lesões que tinham causado nele. Depois, então, nos entregaram ele. Foi velado, foi feito o velório. E no dia seguinte ele foi levado para ser sepultado. Depois disso, na casa foi feito um novenário para ele. Durante 9 dias nós ficamos, obviamente, rezando por ele. Muita gente nos acompanhou, já que meu filho era muito querido por todos os vizinhos. Muitos amigos, tanto dele quanto nossos. Familiares que nos explicam, assim como nós, por que o mataram, tiraram a vida dele com tanta crueldade. Sim, ele não era uma pessoa má. Aí, bem, ele ainda, durante o trajeto, ele estava consciente. Ele ia nos contando tudo o que aconteceu, ia nos pedindo desculpas por... Se em algum momento ele nos fez sentir mal, ele dizia muitas coisas. Inclusive que não sabia por que isso tinha acontecido com ele. Se ele não mexia com ninguém, se ele era uma boa pessoa. Inclusive nos disse que não queria morrer. Por quê? Pois tinha muita vida pela frente, já que ele tinha 17 anos e ia completar 18 no mês de maio. Ele estava muito mal, estava chorando, desesperado, dizendo pra gente que queria que se algo acontecesse com ele ou se ele não sobrevivesse, queria justiça com essa pessoa, porque ele não queria morrer. Por quê? Pois ele nos dizia várias vezes quem era, que sim, que não íamos deixar assim, que íamos fazer justiça, mas que ele não pensasse assim. Que porque tudo ia dar certo, que ele ia viver para poder buscar então na sua própria justiça. E ele nos dizia que, caso ele não conseguisse sair, que prometêssemos que não íamos deixar as coisas assim, que íamos buscar justiça por ele. Eu sei que meu filho está feliz e ficaria feliz que eu continue buscando justiça pelo que fizeram com ele. E eu não vou parar nem vou desistir até que peguem o assassino do meu filho e se faça justiça. Porque não é justo que ele esteja livre e que meu filho tenha falecido por culpa dele. E que ainda sejamos ameaçadas de morte pelo mesmo indivíduo. Então, eu não vou parar até que as autoridades, todas as pessoas me ouçam. Como já disse, verifiquem tudo o que precisarem. Que o caso do meu filho seja reaberto e que revisem prova por prova. E que percebam que tudo o que foi apresentado é real. E é da pessoa que ele tirou e arrancou a vida do meu filho. Por isso mesmo, eu peço que todos me apoiem e que seja feita justiça. Atualmente, o Ministério Público está me dizendo pois que ele já está livre. O sujeito que tirou a vida do meu filho, que já está livre, que já não há nada a fazer, que lamentam muito. Mas que vão arquivar meu processo. Não me dão nenhuma explicação. Não me dizem assim absolutamente nada. Só me disseram que já vão arquivar meu processo e que não há mais nada a fazer. Porque o agressor já está solto. Na época foi mencionado, porque mesmo quando o liberaram, pouco tempo depois, ele começou a primeira agressão contra a gente e foi fazer um boletim, uma denúncia sobre isso. Mas até hoje não tivemos nenhuma resposta. Então, na verdade, eu não sei o que as autoridades, o que elas querem, o que é que estão esperando ou procurando. Por isso eu peço que me apoiem
para que vejam que tudo o que foi contribuído na época, tudo é legal, tudo é uma investigação que nós, como família dele, fizemos. Porque o Ministério Público dizia que estava investigando, mas na verdade não tinha nenhuma prova de nada. Entregamos a eles todas as provas que o Ministério Público possuía. Na verdade, eu não sei se ele pertence, não sei, ao crime organizado ou não. Não faço ideia. Só sei que ele não é boa pessoa. Sei que é uma pessoa que se dedica a fazer coisas ruins. Agora eu sei pela investigação que foi feita que ele não é uma pessoa boa. A senhora Esmeralda nos compartilha, em palavras cheias de força, que apesar da resolução do caso, ela e sua família não vão deixar de buscar justiça. Sua luta continua como um ato de amor profundo e de resiliência, uma forma de honrar a memória de Irving e de manter viva a esperança de que algum dia a verdade vai prevalecer. Nós participamos de marchas, batemos em portas, buscamos ajuda de muitas formas para que haja justiça e o caso do meu filho seja revisado, porque não achamos justo que a juíza, que se chama Emma, tenha dado liberdade absoluta para essa pessoa. Para o agressor do meu filho, se ele chegar a ver este vídeo, eu diria para ele que eu gostaria que ele pagasse por tudo o que fez ao meu filho, porque ele tirou a vida e os sonhos de uma pessoa inocente. Que não é justo que ele esteja livre, que ele esteja bem. Quando alguém faz isso com uma família, ele tirou tudo, destruiu a gente por completo. Ele tirou os sonhos do meu filho, de ser alguém, de crescer, de chegar a ter uma família, de continuar compartilhando muitas coisas conosco. Que não é justo o que ela fez e não sei por que ela fez isso. Não entendo os motivos dela, nem a razão pela qual ela fez isso. Mas eu gostaria... Sim, quero e peço apoio de todos. Porque se ele cometeu um erro grave como tirar a vida de alguém, mesmo sem saber quem é, nem mesmo que soubesse, não tem nenhum direito de tirar a vida de ninguém. Mas eu peço que ele pague pelo que fez. Bem, minha mensagem para meu filho é que eu o amo com toda a minha alma, ele sabia disso. Ele confiou em mim, sabe quem eu sou? Que para mim tudo isso foi muito difícil, e ele sempre confiou em mim. Porque sabe a mãe que tem, que tinha para mim que tem, porque ele sempre vai estar presente em mim. E que vou continuar seguindo em frente com a luta, vou continuar pedindo, porque quero que seja feita a justiça. Não vou parar até que revisem o caso do meu filho novamente, e que seja feita a justiça. Que a pessoa que tirou a vida dele, seus sonhos e suas ilusões, pague pelo que fez. Agradecer. Eu agradeço. As minhas companheiras, que também são mães, que estão na luta, ao espaço que você me oferece, e a todas as pessoas que me ouvem, que assistem a este espaço para pedir e implorar a vocês que me ajudem a conseguir justiça pela morte do meu filho. Por isso estamos buscando justiça. Eu peço às autoridades, às pessoas que nos ajudem a reabrir isso, fazendo com que o assassino do meu irmão pague, que se chama Javier, que por favor se busque uma maneira de reabrir o caso, para fazer essa pessoa pagar.
e então conseguir a justiça. Meu irmão morreu. Peço e desejo que a morte dele não fique impune. Eu agradeço por esse espaço que você está me dando, a pessoa que nos ajudou, por nos oferecerem esse espaço. Eu agradeço de antemão e de coração por nos deixar expressar tudo isso que está acontecendo e que as pessoas fiquem sabendo dessa injustiça que estamos vivendo. Muito obrigada. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo, para que o algoritmo nos favoreça e esse caso se torne muito mais viral. Se quiser aparecer em um vídeo, escreva para e-mail pepemistério.com.cx. Também estou no Facebook como Pepe Mistério, ou no Instagram como Pepe Mistério MX, ou Pepe Mistério Documentários, ou no TikTok também estou como Pepe Mistério Documentários.